demais! Mais um vídeo aqui no canal, que bênção, né? Pois é. E você, já faz parte da nossa família? Venha aqui abençoar o ministério, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, vá comentando aquilo que o Espírito Santo vai colocando ao seu coração. Então venha juntamente comigo, porque hoje o tema é o talvez do chamado. Isso mesmo, é um título, querendo ou não, meio profundo, né? É algo muito profundo e que cabe a todos nós pensarmos no nosso chamado. Por isso, esse vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou estar falando aqui sobre chamado, que é uma das coisas que mais eu estou pesquisando, mais eu estou me aprofundando, mais eu estou indo atrás daquilo, até mesmo do meu próprio chamado. Então já abra sua Bíblia comigo, isso mesmo, em Gênesis. Hoje vamos para o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 6, que diz assim: Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, do que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Bom, mas hoje também nós vamos estar lendo um outro capítulo também em Gênesis. Vamos pular lá para o capítulo 22, somente o versículo 2 e 8, que diz: Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. E o versículo 8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um cordeirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Muitos de nós já sabemos da história de Abraão, né? Quem não sabe muito da história é que através de uma aliança que quando Deus fez com Abrão, ele mudou o nome dele para Abraão. Assim também a sua esposa, que era Sarai, e mudou para Sara. Tudo isso tem um envolvimento dos significados dos nomes, mas esse não é o foco do nosso vídeo hoje, mas sim relatar sobre alguns pontos que eu particularmente nunca tinha parado para pensar, para analisar na história de Abraão. Eu vou estar falando o nome Abraão porque, enfim, hoje seria assim o nome dele. E Abraão, ele foi escolhido por Deus para ser pai de multidões, e ainda carregar consigo uma aliança, que através dessa aliança foi feito em símbolo mesmo, né? No caso foi a circuncisão. Hoje em dia não é mais preciso essa demonstração, mas simplesmente nós temos essa aliança ainda que Deus declarou para Abraão ali que ele seria pai de multidões, que os descendentes dele, assim como está escrito em Gênesis 15, seria como os números das estrelas no céu. Quem consegue contar, né? Ninguém consegue. Então a gente já consegue aí perceber o simbolismo que Deus quis dar para Abraão. Mas Abrão, na época, quando morava com a sua parentela, Deus foi e disse para ele sair dali e ir para uma outra terra, a qual ele, Deus, iria mostrar para ele. E Abrão foi, e ele foi mesmo, e gerou grandes mudanças também, tanto dos seus parentes, né, familiares, tanto da sua terra e todas aquelas pessoas que acompanharam Abrão no seu início da sua trajetória. E quando Abraão começou a desfrutar de tudo aquilo que Deus já havia falado para ele, continuamente falando dia após dia, e ele vendo os resultados, as riquezas, Abraão era muito, né, se tornou um homem muito rico. E ali a sua trajetória de vida toda, e quando Deus fez aliança com Abraão, automaticamente nós podemos focar sobre que Deus disse para Abrão, não ter medo, não ter medo.
E Abraão, querendo ou não, ele não teve medo, ele simplesmente foi. Só que nessa ocasião ao qual Abraão estava falando sobre a questão da sua descendência, da sua herança, daquele que seria o seu herdeiro, que no caso, até então ele não teria filhos, não tinha como ter filhos, não, né? Deus vai e fala para ele não ter medo e fala que ele sim teria um herdeiro seu mesmo, o seu próprio filho herdaria tudo. E diante de toda essa história de Abraão ter, né, sido chamado por Deus, até esse medo, até Deus vir falar que na verdade não, ele teria o herdeiro do seu próprio filho, até a descompensação que a gente pode colocar aí, que Abraão teve em relação a querer furar os planos de Deus, até o sacrifício de seu filho, é uma história brilhante de como é uma trajetória de uma pessoa com um chamado. Eu quero estar aqui falando com vocês de quatro pontos específicos ao qual esse texto me chamou muita atenção no momento que eu estava fazendo o devocional, que foi simplesmente assim: nem sempre vamos entender nossos chamados, né? A gente não vai entender os nossos chamados, até mesmo porque às vezes alguns deles vai fugir totalmente do nosso controle. A gente nunca fez, nunca falou. Exemplo, vou dar meu próprio exemplo. Eu jamais imaginei estar aqui fazendo vídeo falando, né, querendo ou não, ministrando a palavra de Deus para os corações, para as pessoas, para almas sedentas. Levar a Deus às pessoas através da palavra de Deus. Eu sempre utilizei o louvor. Eu sabia que eu tinha um chamado do ministério, de ministrar, né? Ainda tenho, ainda faço isso. Mas Deus acoplou mais um chamado para mim, que foi a pregação, né? E aí um outro chamado também sobre a questão de missões, né? Nasceu esse chamado no meu coração através de uma história. Quem sabe um dia eu ainda conto aqui. Mas vamos andar. E o exemplo foi que quando Abraão ele saiu da onde ele não sabia, não fazia ideia de onde ele estava, simplesmente ele foi. E aí é uma demonstração que fala que nem sempre nós vamos entender os nossos chamados. O tópico 2 que me chamou a atenção foi o plano, a trajetória da história de Abraão. Mas que no meio desse chamado, quando Abraão ele viu que as coisas não estavam acontecendo segundo aquilo que Deus havia falado, ele simplesmente foi lá e quis fazer a sua própria escolha, quis agir diante do seu próprio plano, que foi o quê? Ele se deitou com Agar e teve Ismael. E através dali, né, ele teve uma outra descendência que teve uma outra história na Bíblia. Teve a sua consequência. Mas ele fugiu totalmente da rota a qual Deus já havia falado que ele teria filhos gerados por Sara. Isso mesmo, Sara mesmo sendo estéril. E outro plano que ele mesmo fez, né? Ai, mas meu Deus, eu não tô conseguindo entender nada do que tá acontecendo, vou agir com as minhas próprias escolhas. E é aí onde a gente erra, porque a gente tem que seguir o plano, que o plano é estabelecido por Deus. Deus sabe o nosso chamado, Deus sabe que tá tudo no controle, Ele sabe o tempo e Ele sabe o plano correto. O terceiro é o sacrifício. Como eu li para vocês, no versículo 22, né? Vamos voltar aqui a abrir a Bíblia. No capítulo 22, desculpa, quando Deus pede, né, para Abraão sacrificar Isaac, né? Levar Isaac a um sacrifício. E ali, então, Abraão, ele creu, que a gente sempre já ouve mais esse tipo de ministração, ele creu. Mas imagina, Deus está pedindo para que você abra a mão do seu filho. Imagina isso, né? Imagine isso. Então, surgiu naquele momento o desespero, né? Mas aí que está a questão. Todo chamado tem um sacrifício. E às vezes nós temos que nos perguntar quando nós estamos indo pedir a Deus experiências. Nunca vou esquecer que em meados de 2015, 2016, por ali, eu falei que eu queria ter experiências com o Senhor. E foi a partir dali que começou a minha trajetória para tudo aquilo que Deus estava, na verdade, me levando ao caminho, né? E quando ele simplesmente vê que precisa sacrificar o seu filho, ele sem hesitação vai. Ele fez o que é o correto. Nós temos que sacrificar aquilo em prol do nosso chamado. Só que aí está a questão. Abraão confiou em Deus. Tanto que no versículo 8, Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E eles continuaram no caminho. Deus
ele vai pedir o sacrifício, só que ele também sempre vai ter na sua mão a recompensa, né? Que seria o próximo tópico, no caso aqui é o cordeiro, né? A recompensa de Abraão aqui foi o cordeiro. O cordeirinho apareceu ali no meio dos galhos e foi quando ele sacrificou o cordeiro em vez do seu filho. Mas Deus viu a intenção do coração de Abraão e que ele estava disposto sim a obedecer a ele. E tudo tem uma outra versão, ou seja, tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, tem um depois. Existe um depois daquele sacrifício. Deus quer o nosso depois. O nosso depois tem a ver com a intensidade do nosso coração e daquilo que nós estamos dispostos a fazer para Deus. Realização de um chamado é a coisa mais magnífica que eu posso dizer, né? É muito lindo você ser direcionado por Deus. Eu peço isso todos os dias a Deus, para que Ele me direcione no caminho que Ele quer que eu faça, que Ele quer. Eu tenho os meus próprios planos, podemos dizer assim, os meus sonhos, mas eu quero e que venhamos todos nós viver os planos de Deus. E seja qual for, honre aquilo que Deus colocou no seu coração e honre aquilo a qual Deus chamou. Esther, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu posso fazer um outro vídeo aqui, através de outros estudos que eu fiz em relação a chamados e o que eu estou vivendo. Questões muito simples, muito fáceis de a gente perceber. Só que uma coisa eu te falo, a gente não tem como descobrir o nosso chamado se a gente não viver perto de Deus. Porque é vivendo perto de Deus que a gente aceita o nosso chamado. Por isso que tem tantas pessoas que às vezes elas somente estão na igreja. E um chamado eu não falo simplesmente para louvar, para ministrar, para pregar, não é isso. Eu não estou falando só desse tipo de chamado. Eu estou falando até de um chamado, por exemplo, de ir lá e preparar a mesa da Santa Ceia. Um exemplo, por exemplo. Ou ir lá e fazer o quê? Limpar o templo do Senhor, manter, né, os utensílios do Senhor. São chamados pequenas coisas, mas às vezes Deus te quer para isso. Porque Ele sabe que o seu melhor, o que você tem a oferecer nesse campo específico, é algo que vai glorificar o nome dEle. Então que venhamos encontrar o nosso chamado. Você entendeu? O talvez do chamado tem a ver relacionamento com Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, deixa o like. Esse aqui é o meu @ do Instagram. Siga-me lá, né? Eu sempre posto todo dia, vira e mexe algumas coisas para estar na vida espiritual nos ajudando. Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.